Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Eulália e eu sou uma frequentadora desse seu canal no YouTube. Eu amo ouvir as histórias, todas, mas especialmente eu sou amarrada nas histórias da meia-noite, que eu adoro demais. Só que eu tenho sentido uma falta e quem sabe hoje eu vá estimular as pessoas a contarem as histórias do tempo do cangaço. Porque eu sou professora de português e trouxe para a sala de aula muita coisa que eu aprendi com a minha bisavó. E o que eu vou contar para você é real. Ela se chamava Dona Josina. Dona Josina, minha bisavó. E é tão real que o que aconteceu com a minha avó desmente uma coisa que muita gente já colocou no papel, nas histórias, de que talvez a assombração não atinja a pessoa fisicamente. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Não, a assombração, ela assusta a pessoa, ela apavora a pessoa, mas ela acaba não atingindo a pessoa fisicamente. Hoje, em verdade, eu venho desmentir isso, porque o que aconteceu com a minha avó, a Dona Josina, atingiu a minha avó fisicamente. Pra você ter uma ideia, a minha avó perdeu o rim direito. A minha avó chegou a perder o rim direito no encontro com essa assombração. Mas para isso, eu tenho que começar essa história porque ela aconteceu na época do cangaço. O cangaço, para quem não sabe, eu queria esclarecer, e talvez eu leve um pouquinho de cultura às pessoas. Ele percorreu quase que o Nordeste brasileiro inteiro. O cangaço foi do Pernambuco até o Ceará. Foram muitos os estados que se sentiram no chão e na pele, nos ódios e nos afetos, as marcas e as consequências da presença cangaceira. Homens do mundo sem lar, nem parada certa. O cangaceiro, ele vivia à mercê da força da caminhada ou do encalço do inimigo. Num repente, e tudo já se modificava. O coito era levantado, o passo era apressado, o mosquetão começava a cuspir fogo. Daí, as mortes também serem ao largo das vinditas, em qualquer terra, em qualquer chão. Muita gente morreu na época do cangaço. Muita gente. Cangaceiro, nascido num lugar, acaso encontrasse a morte como desfecho, esta poderia acontecer nas localidades mais distantes, nas lonjuras maiores do berço de nascimento. Virgulino Lampião, Lampião que foi o rei do cangaço, o líder do cangaço, Lampião mesmo, por exemplo, ele nasceu numa cidade chamada Vila Bela, em Pernambuco. E ele acabou sendo depois morto nessa região da qual eu vou falar hoje para vocês. A região sergipana de Poço Redondo. Foi nessa região, numa fazenda, na Fazenda Angicos, que o Lampião acabou sendo morto. Muitos se foram assim,
distante dos lares, das famílias, de tudo o que tinham deixado para trás. Mas, noutras situações, o destino, com a sua força, com o seu mistério, acabou levantando na própria terra as cruzes daqueles que nela tinham nascido. Assim foi a história. A que eu vou contar hoje e que envolve a minha avó Josina, aconteceu na região de Poço Redondo. Poço Redondo era onde a minha avó, minha bisavó, minha família, foi lá o seio da minha família de origem. Poço Redondo ficava no Alto Sertão Sergipano, ali também às margens do Rio São Francisco, na localidade sertaneja da Gruta do Angico, do Fogo de Manaduba, das Cruzes dos Soldados e especialmente desse lugar que eu vou falar agora, do coito da Pia das Panelas. Pia das Panelas. O que era a Pia das Panelas? Era um cemitério indígena. A Pia das Panelas, que ficava nessa região de Poço Redondo, Alto Sertão Sergipano, era o cemitério indígena. E foi ali que a minha avó, a minha querida avó Josina, acabou sendo atingida exatamente assim. Ela acabou sendo atingida por uma assombração e ela foi atingida de maneira contundente. Eu vou explicar os detalhes para vocês, vocês vão se surpreender. E desmente aquela história de que a assombração não atinge a sua vítima fisicamente. Atinge sim, porque a minha avó foi atingida. A história se deu da seguinte forma e começa lá no cangaço. Havia, naquele tempo do cangaço, e aí são vários anos passados, por volta de 1937, havia a Preta de Maria das Virgens. A gente não falava virgens não, viu, Paulinho? Eu sou professora de português, tá? Então tudo que se de repente parecer errado aqui, eu peço desculpas às pessoas, porque eu estou respeitando a forma como tudo era escrito e falado naquele tempo. Então a gente não dizia o nome dela. Você sabe que o nome próprio é o nome próprio. A gente não pode mudar. Então o nome dela era Preta da Maria das Virgens. E essa Preta da Maria das Virgens, naquele ido de 37, diz que era uma moça muito bonita. Diz que essa preta era muito bonita. Preta de Maria das Virgens era linda, 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 linda. Mas você imagine, se hoje tem preconceito, você imagine naquele finalzinho dos anos 30, comecinho dos anos 40. Você imagina o preconceito dali. E tinha um sujeito chamado Zé Paulo. O Zé Paulo, ele era um sujeito branco, alto. Dizem até que era um sujeito bonito. E ele se apaixonou pela Preta da Maria das Virgens, o Zé Paulo. A moça, a Preta de Maria das Virgens, ela era filha adotiva de Dona Maria das Virgens do Alto Bonito. Diz que era uma mulher que não podia ter filhos. E aí, diz que uma vez passou uma senhora negra no portão, na porteira da casa dela, e ofereceu a criança para ela adotar. E ela era muito caridosa, essa senhora chamada Dona Maria das Virgens. Ela adotou e batizou a menina com esse nome de Preta de Maria das Virgens. E virou a Preta de Maria das Virgens. E o Zé Paulo, o rapaz, o brancão, ele quando bateu os olhos na Preta das Maria das Virgens, ele se apaixonou. Ele ficou apaixonado por ela, mas nunca, ainda mais que ele era clarão, descendência alemã, nunca que a família dele iria admitir que ele honrasse aquele namoro com a Preta das Maria das Virgens. Ele não ia assumir aquilo nunca, de jeito nenhum. Então o Zé Paulo, ele era muito bonito, ele era descendente de europeus, sujeito alto. Ele seduziu a Preta da Maria das Virgens. E depois de
de se relacionar com ela intimamente, várias vezes, às escondidas, a preta de Maria das Virgens ficou grávida. Ela ficou grávida. E o Zé Paulo, sujeito hostil, malandro, para não se comprometer, não se casar com a mocinha sertaneja e, acima de tudo, negra, ele resolve de uma maneira brutal colocar um ponto final na vida de preta de Maria das Virgens. Ele resolveu de maneira brutal ceifar a vida de preta. O que ele fez? Com uma pedra ou algumas pedras, ele resolveu assassinar a preta. Ele deu a primeira pedrada na cabeça, quando ela caiu tonta com o primeiro golpe. Ele acabou golpeando com tantas outras pedras que ela teve a cabeça dela esmagada. A cabeça ficou totalmente dilacerada, esmagada. Pedaços de ossos do crânio se misturaram ao cérebro. Foi uma morte violenta. O que ele fez? Ele estava exatamente ali, na Pias das Panelas, que era a Pia das Panelas, era aquele cemitério indígena, mas que de repente começou a ser usado pelo cangaço para que fossem depositados ali os corpos que eram mortos naquela época. O que ele fez? Ele pegou a moça, ele pegou a preta de Maria das Virgens, com a cabeça toda estilhaçada, o seu corpo nu, ela estava nua, estirado, e ele deixou ali, sem enterrar. Ele deixou sem enterrar o corpo da Maria, deixou sem enterrar, e ainda, de uma maneira descarada, ele sai dali e vai avisar os familiares, vai avisar a Dona Maria das Virgens, vai avisar seus familiares, seus parentes. E ele deu notícia. Olha, a preta de Maria das Virgens acabou sendo morta pela turma do cangaço, a turma de Lampião. Eu fiquei consternado com o que vi. Acabaram com a coitada da moça. A cabeça dela foi totalmente destruída. Os cangaceiros impiedosos mataram a preta de Maria das Virgens. E aí ele dá notícia para familiares da preta de Maria das Virgens, e ele espalhou aquela notícia. Aliás, notícia ruim é assim, se espalha com muita facilidade para os 4 ventos da região. E chegou no ouvido de Lampião e dos cangaceiros. Um grupo de cangaceiros, conforme acusava esse cidadão, de nome Zé Paulo, esse Zé Paulo acusava o grupo de cangaceiros da morte da Maria, da preta, a preta de Maria das Virgens. Ele acusava esse grupo de cangaceiros. Era tudo mentira. Quem tinha feito o crime horrendo era ele. Ele cometeu aquele crime brutal e cruel. O Zé Baiano, que era da turma de Lampião, dizem até que o Zé Baiano, ele era entre os cangaceiros o mais feio. Ele era o mais feio da turma do Lampião. E era casado com a mulher mais bonita. Dizem até que a mulher do Zé Baiano era mais bonita do que a Maria Bonita. Diz que era linda, a mulher do Zé Baiano. Depois, houve até uma traição, mas isso é uma história que eu quero voltar aqui para contar, porque eu gostaria, Paulinho, que na história da meia-noite você explorasse mais essa coisa do cangaço, que é muito rica em histórias verdadeiras, histórias reais. Então o Zé Baiano, que era o mais feio dos cangaceiros, quando ele soube que o Zé Paulo tinha inventado essa história, ele ficou louco. Zé Baiano ficou indignado porque era tudo uma mentira. Soube da história inventada pelo Zé Paulo. Ele e nenhum outro cangaceiro havia imposto morte tão violenta contra a Maria, a preta da Maria das Virgens. Era invenção dele. Ele ficou indignado. E ele foi até Alto Bonito
se encontrar com a mãe, a Dona Maria das Virgens, e seus 2 filhos, porque ela não podia engravidar, mas depois que ela adotou a Preta, ela adotou outros 2 rapazes. Então, ele percebeu que lá estavam a Dona Maria das Virgens, os 2 filhos. Cadê o Zé Paulo? O Zé Paulo não estava. Por que ele não estava? Se era para ele estar indignado, né? Por que ele não estava? Aí acabaram dizendo que ele não estava e ele continuava espalhando por aquela região a história que ele mesmo inventara. Ele foi atrás, juntamente com os demais comparsas, os cangaceiros, pegaram o tal de Zé Paulo e com um punhal na garganta dele fizeram ele confessar. Ele teve que confessar o que ele tinha feito. E ele contou nos detalhes que ele matou a moça com pedradas na cabeça. Pois os cangaceiros fizeram a mesma coisa com Zé Paulo. Fizeram a mesma coisa e enterraram o seu corpo ali, no mesmo lugar, em Pias das Panelas, ali enterraram. Só que o lugar, além daquela sepultura do Zé Paulo, e também a moça agora ficou sepultada lá, a Preta de Maria das Virgens ficou sepultada lá, mas teve muito mais gente que morreu naquele período do cangaço que foi sepultada ali. Então aí é que entra a minha bisavó, a Dona Josina. Ela estava caminhando por lá, isso em plena 3 horas da tarde, quando pedras começaram a ser atiradas contra ela. A minha avó, quando olhou para trás, ela via que as pedradas, e eram pedras grandes, vinham da cruz, onde o tal de Zé Paulo havia sido sepultado há anos atrás. E foi aí que uma dessas pedradas que vinham da cruz acabaram atingindo as costas da minha bisavó, da Dona Josina, atingindo o rim direito dela, que foi ferido. Você sabe, aquele tempo não tinha recurso, então ela acabou ficando em casa e muito tempo se passou. Para você ter uma ideia, ela só vai procurar um recurso médico para isso 12 anos depois. Olha só, ela levou essa pedrada, 12 anos depois foi que ela teve condição de ir numa capital, e aí ela foi passar por um exame, e na hora que ela estava passando por esse exame, o médico falou assim: olha, a senhora tem 2 rins, como todo ser humano, mas só um funciona. Esse direito aqui, ele necrosou dentro da senhora, ele não funciona, não trabalha. Foi aí que ela se lembrou e contou para o médico da pedrada que ela levou. Inclusive contou para o médico que a pedrada havia sido dada lá em Pias das Panelas, no antigo cemitério indígena, onde durante o cangaço muita gente acabou sendo sepultada. Segundo a minha bisavó, o médico até acreditou na história contada por ela, confiou nela. Aquele rim, mas isso 12 anos depois, acabou sendo extirpado, uma vez que ele poderia causar algum outro problema mais grave. Ele estava totalmente necrosado e sem função. E a minha bisa atravessou o restante dos seus dias, tendo apenas um rim. E assim, ela acabou falecendo só com 89 anos de idade. 89. Mas a história dela ficou para todo sempre. Então eu gostaria, e hoje eu inaugurei essa minha série de histórias com respeito ao cangaço. E queria pedir a opinião das pessoas que te ouvem aqui, Paulinho, através desse teu canal maravilhoso, e eu amo especialmente as histórias da meia-noite, se eu posso voltar para contar outras histórias, porque como professora,
professora de português que eu sou, eu levo para os meus alunos esse conhecimento do cangaço brasileiro, que eu acho que não pode morrer, faz parte da nossa história. E talvez poucos professores tenham se interessado por isso. Poucos canais se interessam por isso. Então eu gostaria de aproveitar esse teu canal para voltar e contar outras histórias a respeito do cangaço e especialmente envolvendo essa região de Pia das Panelas, o antigo cemitério indígena que se transformou num lugar onde muitos corpos acabaram depositados na época do cangaço. Se você gosta de história assim, curta, se manifeste, aproveite e se inscreva no canal. Eu sei que, se sobrar gentileza, você vai mandar um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.